Irmãos, eu lhes apresento a minha saudação, cumprimentando neste momento especialmente àqueles aos quais não pude fazê-lo pessoalmente. Desejo-lhes muito a graça do nosso Pai, através da proteção constante de Jesus, nosso Senhor e Salvador, da Santa Valrosa, nosso bendito Espírito Consolador, o amparo de Maria Santíssima e de todos os santos da glória celestial. Procurem em tudo ser fiéis, dedicados, procurem alimentar a sua alma e a sua fé nas verdades da doutrina desta igreja e na comunhão perfeita com o nosso Espírito Consolador, para que sejam sempre felizes em todos os seus atos e principalmente abençoados no seu viver, tendo por conseguinte paz, gozo e alegria em sua alma, e ao mesmo tempo tendo amparo seguro nos momentos difíceis de problemas ou até mesmo de enfermidades e doenças. Falo-lhes alguma coisa hoje sobre uma afirmação importantíssima de Jesus, nosso Senhor, deixada em seu Evangelho, quando disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior, do seu ventre. Quem crê em mim, como diz a doutrina, rios de água viva correrão do seu interior. Digo-lhes que Jesus estava em primeiro lugar, fazendo uma afirmação muito importante a respeito daquilo que iria necessariamente distinguir o seu verdadeiro povo nesta terra e a sua verdadeira igreja. Quando disse que aquele que cresce nele necessariamente seria uma fonte de bênção e que do seu interior, por conseguinte do seu espírito, da sua alma, da sua fé, do seu pensamento, dos seus atos, correria um rio de águas vivas, logicamente, para matar a sede e também ajudar a alimentar. Digo-lhes, irmãos, que esta palavra de Jesus é muito importante nos dias presentes, por 3 motivos. Em primeiro lugar, porque temos conosco outro Consolador, formado por Ele mesmo, cumprindo-se, portanto, assim, todas as suas promessas e a sua palavra a respeito do assunto. Sendo este Consolador, juntamente com seu sucessor e a obra desta igreja e de seu ministério, uma fonte segura de água viva. Por isso eu disse que o assunto e a afirmação de Jesus é importante para esta igreja, mas também é muito importante porque os dias em que atravessamos, de um modo geral, há uma carência muito grande de paz, de virtudes, de bênçãos em toda a humanidade. E esta sede profunda do Espírito, que torna tantas e tantas criaturas inseguras e insatisfeitas, pode ser sanada somente através da doutrina e da obra desta igreja apostólica. E, portanto, uma vez que Jesus afirmou que esta água ou esta fonte de poder e de virtude é que iria distinguir o seu povo, uma vez que anunciamos e pregamos que nós somos este povo, porque temos conosco o outro Consolador, e uma vez que o mundo está mais do que nunca sedento e necessitado desta fonte poderosa, desta virtude inextinguível, claro está que é obrigação de todo apostólico cumprir em sua vida aquilo que Jesus afirmou. Notem que na palavra da doutrina não está dito
que aquele que quisesse seria uma fonte de água viva, que aquele que quisesse teria virtudes consigo mesmo, para ser uma fonte de bênção, para ser um exemplo de fé, de confiança, de boa vontade, e pudesse, por conseguinte, ajudar muitas criaturas a voltarem-se para Deus e para o reino dos céus, para também poderem ser uma fonte de bênção. Mas de acordo como ficou afirmado na doutrina e de acordo como também é confirmado nos tempos presentes pelo Consolador, não há um meio termo. Aquele que afirma crer, não só em Jesus, mas no Evangelho do Reino dos Céus, e principalmente nos dias presentes, aquele que afirma crer no Consolador enviado por Jesus nosso Senhor, necessariamente é obrigado a ser uma fonte de água viva. Entendam, por conseguinte, que quando lhes aconselhamos a procurarem com insistência e com paciência, mas com humildade, uma perfeita comunhão com todo o poder celestial, para terem o seu espírito ungido pela graça do Consolador, que é a graça e a virtude do Espírito Santo do Pai, estamos não somente querendo o seu bem, estamos não somente querendo ajudá-los a serem úteis nesta terra, a serem uma fonte de bênção, mas estamos cooperando com o Consolador e com Jesus, para que a vontade deles se cumpra, e a sua igreja na terra possa, na verdade, ser uma fonte de águas vivas. Mas é importante também nós relembrarmos nesta hora que a figura usada por Jesus a respeito da água trata-se do caso de uma água pura e cristalina, isenta de sujeiras, isenta de micróbios, isto fisicamente falando. Por isso Jesus disse que seria uma fonte de águas vivas. Mas todos sabem que a água, materialmente e fisicamente falando, tem, além de muitas utilidades, muitos aspectos. A sua principal utilidade é realmente matar a sede e também alimentar o corpo, porque o corpo humano precisa da água. Mas uma água, se não for boa, se for contaminada, pode até transmitir a morte. Pode transmitir uma febre muito perigosa, como há diversos tipos das mesmas. E pode, por conseguinte, causar doenças muito graves e destruir a saúde do corpo. De maneira que, materialmente falando, toda criatura que é sábia procura matar a sua sede e sustentar a saúde do corpo, procurando usar sempre a melhor água que possa estar ao seu alcance. Mas também, espiritualmente falando, este assunto, que aliás é uma comparação muito sábia e muito lógica, espiritualmente falando, é obrigação do povo de Deus saciar a sua própria sede espiritual somente naquilo que é perfeito, naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro, e que possa, por conseguinte, ser uma fonte de bênção para si e uma fonte de bênção para os outros. Por isto, cada um deve cuidar muito bem do seu espírito. Em primeiro lugar, sabendo que dentro da palavra de Jesus e também do Consolador nos dias presentes, é uma obrigação do verdadeiro Filho de Deus, não só procurar saciar a sua sede espiritual, a necessidade de seu espírito,
a cada dia e a cada momento, na fonte perfeita de águas cristalinas, como também é obrigação deste mesmo Filho de Deus ter um espírito assim preparado para poder transmitir aos demais esta água viva, pura e perfeitíssima, que pode dar paz, que pode dar felicidade, que pode dar sabedoria, que pode fazer a criatura paciente, misericordiosa, justa, temente e, por conseguinte, muito obediente a Deus. Todos sabem que a água tem a sua origem, tem a fonte de onde ela surge. E é importante lembrarem-se que se a água brota de uma veia na terra, de um ponto, seja de uma rocha, de onde for, mas de um ponto onde ela possa sair cristalina, pura, perfeita, jorra muitas vezes como um pequeno jato de água, como um pequeno fio de água, brotando lá de uma profundeza muito grande. Mas depois vai se avolumando, avolumando, e no transcurso que ela faz, passando pela terra, passando por pedras, por rochas, vai ela se purificando e vai jorrar muitas vezes com grande força em qualquer ponto, onde ali termine o seu rumo. Mas também pode já brotar da própria terra contaminada e insalubre, ruim, uma água salgada que não serve nem para se beber e nem tampouco para a limpeza, porque torna-se uma água pesada, que principalmente para beber não tem proveito nenhum, e nem para a limpeza, porque não purifica sujeira nenhuma. Então vejam que há mais de uma origem para a água física. Assim também se dá quanto aquilo que exerce influência sobre o espírito das criaturas. Aquele que verdadeiramente crê, como disse Jesus, não somente nele, na sua doutrina e nos dias presentes, que crê com sinceridade no Consolador, a Santa Rosa, e nas obras desta Igreja Apostólica, juntamente com seu sucessor, tem ligado a si mesmo esta fonte de água puríssima, de virtude e poder, que vem do Espírito do Pai e dele mesmo, e que se transmite a todos os santos que já reinam na eternidade do seu reino, e que também se transmite principalmente através da Santa Rosa como Espírito Consolador. E na comunhão com estes santos, vem ela para a vida daqueles que creem e daqueles que verdadeiramente estão ligados ao reino dos céus numa íntima comunhão. Mas não vem somente através da comunhão com os santos. A fonte da água viva também está no conhecimento da doutrina, e na assimilação da doutrina, e na prática da doutrina. E ela vem também através de atos de fé, de confiança e de justiça, que a criatura realize no seu viver. Mas, assim como há a fonte de água viva na sua origem perfeita, na comunhão com o Pai, com Jesus e com o Consolador e com todos os santos, e na virtude poderosa da doutrina, também há a fonte de águas más, por conseguinte, de inspirações más, de tudo que é ruim, de tudo que é mal, que vem de uma ligação do espírito da pessoa com o espírito das trevas, cuja ligação se faz também por diversos meios, e um deles, no fato
da criatura, não vigiando sobre si mesma, causar obras más. Então vejam que necessariamente todos alimentam o seu próprio espírito numa água. Se forem de Deus, de Jesus e do Consolador, alimentarão o seu espírito na verdade da doutrina e terão a água viva dentro de si, jorrando para os outros. Mas, se não forem obedientes e fiéis, e principalmente se não crerem com sinceridade na palavra da doutrina pregada por esta igreja, através de sentimentos que não são bons, através de pensamentos maus, através de atitudes más, acabam alimentando o seu próprio espírito com coisas que não produzem vida. E é quando a pessoa não é útil para si e nem para o seu semelhante. Mas, como eu disse, Jesus não permitiu uma escolha. E a Santa Rosa também não permite esta escolha. Eles exigem que o verdadeiro apostólico, portanto, aquele que verdadeiramente crê em Jesus, tal qual o anunciamos nos dias presentes, e que crê no Consolador, a Santa Rosa e nas obras que ela faz, por conseguinte, crê na sua igreja e no seu representante, e em tudo quanto em seu nome é feito nesta terra, este tem que ser participante desta fonte de águas puras e cristalinas e tem que fazer parte desta fonte. Dentro de si deve sair esta água puríssima que ajuda o seu próprio espírito a ser puro e ajuda a alimentar os outros. Por isto, deve cada um vigiar muito sobre si mesmo. Em primeiro lugar, sabendo que a sua pessoa, para poder vencer os tempos maus e difíceis, que a sua pessoa, para poder vencer a tentação, a provação e o pecado que está sobre a terra, precisa de saciar sua sede. Então, deve necessariamente procurar saciar a sua necessidade nesta fonte de água viva, que é a nossa doutrina e as obras do Consolador. Cada um, em primeiro lugar, conhecendo a sua própria necessidade espiritual, deve fazer todo o possível para, numa comunhão perfeita com Deus o Pai e com o Consolador e com Jesus, saciar sua sede espiritual a todo instante e a todo momento, nesta fonte poderosa de virtude e de vida que está sobre esta igreja. E é obrigação dos apostólicos assim fazerem, porque para isto Jesus cumpriu sua promessa, enviando o outro Consolador. Nós temos conosco esta fonte de água viva, pura, cristalina, que jorra do trono de Deus, através de todos os santos, e da obra e da doutrina desta igreja apostólica. Então o apostólico não pode ser um sedento moral e espiritualmente falando, não pode ser vencido, não pode ser desanimado, não pode ser falido, mas deve ser uma fonte de bênçãos muito poderosa para si mesmo e principalmente também por saber que existem ao seu redor muitas e muitas criaturas esperando pelo exemplo de sua pessoa. Entendam, por conseguinte, que começando do próprio lar, onde cada um vive, sendo apostólico, esta pessoa é obrigada a ser uma fonte de água puríssima, espiritualmente falando, que possa beneficiar a sua família. O apostólico tem que ser um ponto de apoio para aqueles que estão ao seu redor, começando pelo seu lar, pela sua família, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, todos que lhe rodeiam, enfim, pais, parentes, amigos, sabendo que a sua pessoa é verdadeiramente de Deus e crê com sinceridade,
Eles esperam encontrar em si um ponto de apoio. Eles esperam encontrar em si a fonte de água pura e perfeita, que sacia a fome, a sede do espírito nos momentos de angústia. E para cumprir esta palavra, é que a Santa Vó Rosa, nos tempos presentes, tem em muitos e muitos casos curado pessoas que não são propriamente apostólicas e não são da igreja, mas que crendo nela como consolador, porque possuem um parente apostólico, ela, a Santa Vó Rosa, atendendo a petição, a oração, a intercessão daquela pessoa que é dela e que intercede muitas vezes por um filho até em muitos casos perdido, que vive em caminhos tão ruins, seja homem ou seja mulher. Outros casos que intercedem por outros parentes, por pais, por parentes diversos, e em muitos e muitos casos, maridos que intercedem pela esposa, que não é propriamente da igreja, e esposas que clamam pelos maridos, que não são da igreja. Mas a Santa Vó Rosa, como tem ligada àquela pessoa, alguém que é realmente dela, e este alguém é por si mesmo, através de sua fé, de sua confiança, uma fonte de água viva, ela usa aquele que é a fonte de água viva. Ela usa aquele que é uma fonte de bênção, de virtude, de poder, para poder aliviar o outro. E ela alivia o outro para cumprir a palavra, para provar que aquele que é dela é uma fonte de virtude e de poder. Daí, em muitos e muitos casos, a palavra de um apostólico, falada no momento certo, dentro do espírito da justiça e da misericórdia, poder ajudar a resolver problemas dificílimos, poder ajudar a apaziguar situações difíceis, a terminar com contendas, com desentendimentos, ou poder levar uma palavra de conforto e de ânimo a uma criatura já desesperada nos caminhos da vida. E uma vez que nós, como Igreja Apostólica, temos conosco esta fonte de virtude e de poder, e estamos vivendo numa época em que esta fonte de virtude e de poder precisa ser conhecida, então o apostólico deve ser em si mesmo esta fonte. Vejam que Jesus não disse que só ele bastaria. Ele disse: eu sou a água da vida. Mas ele falou em outras ocasiões, como neste texto que eu cito, que aquele que nele cresce também seria essa fonte de água viva. E ele assim falou porque ele voltava ao Pai, e na terra essa fonte precisava continuar, não podia extinguir-se. Caso se extinguisse, daria lugar a sérias e graves consequências, como realmente veio a acontecer, porque a igreja do passado, caindo no desânimo e deixando de alimentar-se na fonte perfeita da verdadeira doutrina e da verdadeira unção do Espírito de Deus, deixou de ser uma fonte de água pura, uma virtude do Espírito de Deus, e naturalmente começou a jorrar outras águas, águas contaminadas, doutrinas falsas, e a fonte de água perfeitíssima, a fonte pura e perfeita da doutrina, praticamente extinguiu-se na terra. Daí o estado em que a humanidade veio a cair. E é exatamente nesta altura dos acontecimentos que Jesus, usando todo o poder e virtude que o Pai lhe deu, formou outro Consolador, a Santa Vó Rosa, e formou esta Igreja Apostólica. E o fez com este objetivo,
de que aqui esteja uma fonte de virtude e de poder, uma fonte de água pura e cristalina, jorrando do Espírito de cada apostólico que verdadeiramente creia neste Consolador. Daí nós sempre lhes ensinarmos que o apostólico não deveria nunca deixar-se dominar por sentimentos que não são bons. O apostólico não deveria nunca deixar-se dominar, por exemplo, pelo capricho, pelo mau gênio, que leva alguns a atos injustos e, por conseguinte, a dar um testemunho muito mau e a ser, em muitos casos, até um pesadelo na vida do lar, da família, e até mesmo alguma pedra de tropeço para a igreja, em lugar de ser uma fonte de água viva que jorre para a eternidade do reino dos céus. De maneira que todos precisam vigiar muito sobre si mesmos, porque o fato da criatura ter esta água puríssima, que é a virtude do Espírito de Deus e do Consolador, dentro de si, é a segurança de que esta mesma criatura só produza atos de justiça que honrem e glorifiquem o reino dos céus, a sua igreja e o nome deste Consolador. Por isso eu disse que devem vigiar muito sobre si mesmos e sobre os atos que praticam com a sua vida. O apostólico nunca deveria praticar atos injustos, nunca deveria ser pedra de tropeço para ninguém. E desde que tenha uma idade normal para começar a entender as coisas, deve levar muito a sério esta sua responsabilidade, de tal maneira que os atos de sua vida devam ser sempre baseados na mais perfeita justiça e também na misericórdia, para que a sua pessoa, como eu disse, seja um ponto de apoio, em cujo ponto de apoio muitos que vivem ao seu redor e que precisam de um estímulo, precisam de um bom exemplo, possam se apoiar, apoiar-se em si, na sua palavra, nos seus atos, nas suas ações, enfim, em todo o exemplo de sua vida. Porque, se não for hoje, poderá ser amanhã, ou quem sabe, no último instante da vida do corpo daquela criatura, ela irá lembrar-se da sua pessoa, do seu exemplo, da sua fé, e poderá ainda ganhar a salvação, como tem acontecido com muitos e muitos, que passam a vida sem chegarem propriamente ao ponto de filiar-se a esta igreja, mas, vendo-se em desespero, apoiam-se no apostólico que está perto de si e que é para aquela pessoa um exemplo de fé, enfim, um alívio, um arrimo espiritual e moral. E muitas vezes, no último instante do viver do corpo, ainda clamam com fé pelo Consolador e são salvas. Amém.